A vida não é uma linha reta. Ela é uma circularidade. É a partir de nossas presenças plurais em analogias, encontros que, no avançar sobre as visões de mundo, não excluem as nossas diferenças, que fazemos a história diferente e desenhamos outros futuros de transformações de bem viver. Assim, como nos ensina Nego Bispo, somos início, meio e início. Em Belo Horizonte, nos dias que antecedem a quaresma, a cidade é tomada. Nossos corpos vibram com os batuques dos tambores e inundam as ruas seguindo as centenas de blocos que constroem o carnaval da cidade. O carnaval de BH cresce a cada ano, desde que ressurgiu há alguns anos. É conhecido por ser um carnaval político, por ter tomado força nas lutas pela ocupação do espaço público e pelas diversas pautas que inúmeros blocos defendem. Mas até que ponto esse carnaval abarca todas as pessoas? Esse carnaval que retorna é para quem? O que a gente queria dizer naquela época que o slogan era carnaval de rua, carnaval de amor e carnaval de luta, a gente estava lá para perguntar carnaval de que rua, né? De que amores e de que lutas, né? Eu, Paulo Vitor, PV, junto com meu irmão, minhas irmãs, alguns amigos, a gente sempre circulou pela cidade e conhecendo o Carnaval de BH, um carnaval que sempre foi tratado como um carnaval muito político, diverso, enfim. Só que a gente circulava pelo carnaval e não via tantas pessoas pretas, periféricas, nossos vizinhas e vizinhos, então veio essa ideia de fazer um bloco na favela, né? Na favela, com as pessoas da favela tocando, né? Eu estava sentindo falta dos meus vizinhos, sentindo falta da galera da comunidade, da galera do morro, da galera negra, da galera pobre. E foi aí que eu percebi que esse carnaval não estava sendo tão diverso, tão amplo e chegando de fato na favela, na periferia, por mais que eu convidasse meus vizinhos para descer para colar no centro, nas regiões mais nobres da cidade, onde acontecia esse carnaval, a galera não estava indo. E quando eu via algum bloco que ia para a favela, para a periferia, eram blocos que só passavam, assim, e a periferia geralmente ficava na borda mesmo, do lado de fora da corda, ou assistindo, sem ter uma participação efetiva, assim, né, um envolvimento da periferia. Quando se pensa em cultura e periferia, muita gente fala, né? É preciso levar cultura para a periferia e tal. Só que não, né? A periferia é cheia de cultura. A periferia é riquíssima em cultura, em arte. O que não acontece é o investimento, é o fomento dessa cultura que existe na periferia e a valorização dela. As comunidades periféricas, a favela, ela não é só também consumidora do carnaval da Centro-Sul, mas ela também é fonte originária, inclusive, desse conhecimento, desse saber, que se tornou a maior festa popular do planeta, né? A maior aglomeração popular do planeta hoje é o carnaval que a gente conhece aqui no Brasil. É no contexto da explosão do carnaval de BH que no início era concentrado e pouco representativo que surgem alguns blocos que provocam o protagonismo periférico. Veio aquela luz do opa, por que lá no meu bairro, na minha comunidade não tem isso, né? Por que a gente não pode levar esse carnaval aqui do centrão de BH lá para nossa quebrada? O Bloco Afro-Angola Janga é um bloco que foi fundado no final de 2015, em novembro, aliás, no dia 20 de novembro, por coincidência mesmo. E o primeiro cortejo, então, foi em 2016. Né? E aí, então, a gente começa esse carnaval lá no Morro das Pedras, né? É o terceiro maior aglomerado da capital. Entretanto, ele está já fora desse circuito da Centro-Sul, iniciando esse movimento de transbordar da Centro-Sul, mas ainda assim muito distante da real, do limite da capital, né, do limite do território político de Belo Horizonte. No final de 2014, eu chamei alguns amigos para poder montar um bloco aqui no Morro, junto com meus irmãos também. E a ideia era montar um bloco de favela, onde as pessoas da favela, pobres, negras, do Morro, pudessem assumir mesmo o protagonismo do rolê, assim, né? O Bloco Transborda surge em junho de 2018 a partir do encontro entre pessoas aqui da região. Nós estamos na noroeste de Belo Horizonte, aqui no bairro São Salvador, Coqueiros, divisa com a Regional Ressaca, de Contagem. E aí o bloco surge diante do nosso incômodo, né, com a falta de lazer e a falta de fomento à cultura que a gente tem aqui na região.
E aí, quando a gente constrói um bloco que sai com ele na rua, aqui nesses bairros periféricos, a gente tá fomentando a cultura aqui, a nossa cultura, sabe? E fomentando não só a cultura e os artistas que tem aqui no nosso bairro, mas também artistas de outras periferias de BH, a partir das conexões periféricas que a gente faz. Toda a parte de organização e realização desse desfile seria então protagonizado também por pessoas periféricas. Então todo o recurso que entra por edital, o recurso que o bloco conseguia arrecadar através de apresentações nos bares, a gente direcionaria então para a contratação de artistas e músicos periféricos. Foi fundado por mim e pelo Lucas Petipe, que é meu companheiro, meu marido. A gente frequentou vários blocos de carnaval que estavam acontecendo em BH, naquele movimento lá de 2010, 2011, talvez antes, já não me recordo exatamente a data, mas a gente tocou em vários blocos e a gente sentia a ausência de pares, né, de pessoas como nós, para tocar no carnaval. É que quando a gente está no carnaval, a gente vê que os outros negros, outras pessoas como nós, não estão dentro dos blocos, mas elas estão catando latinha ou vendendo bebida, né, os ambulantes. E isso nos lembrou muito a história de fundação do Ilê Aie, que é o primeiro bloco afro. Então o Arrasta ele surge dessa cultura popular tradicional, na qual a gente bebeu da fonte, né? A gente compartilha, troca de saberes. E por que na favela, né? Então, o carnaval de Belo Horizonte, depois desse período aí de ressurgimento, tem até um autor que traz da arquitetura, que fala sobre a carnavalização para a guerra, desse movimento dos blocos de carnaval como uma forma também de manifestação política. E a gente surge nesse ressurgimento, nessa insurreição das escrevivências também, né? São pessoas que vão vivendo e vão escrevendo a sua própria história e também afetando no sentido de carinho, de afeto mesmo a cidade, buscando uma mudança com estratégias diferenciadas de luta. O carnaval de BH é antigo, antecede até mesmo a fundação da cidade. Escolas de samba, blocos caricatos e blocos de rua já estavam aqui muito antes desse boom que a gente presenciou. Durante a sua história, teve seus períodos em que ficou mais enfraquecido, mas ele, de alguma forma, sempre esteve aqui. Sua existência, que perpassa a história, cruza nossos caminhos e cruza os caminhos. O carnaval nos mostra que a história não tem fim e nos demonstra a sua circularidade e a circularidade da vida. Bom, falar para mim do carnaval de rua, falar do carnaval periférico, de protagonismo periférico, é fazer um remonte de uma história, de uma memória afetiva e familiar, né? O meu contato que mais vem em mente, que está mais fresco na mente, que eu acredito que seja esse, primeiro contato com o carnaval de rua e com os blocos periféricos, ele se dá através do bloco Invasores do Santo Antônio, que é um bloco que surgiu na década de 60, década de 70, no bairro Santo Antônio, bairro São Pedro. Então contava com integrantes desses bairros e também integrantes dos moradores da Vila Estrela. Apesar dos bairros São Pedro e Santo Antônio estarem ali numa região de pessoas com maior poder aquisitivo, maior poder econômico financeiro, ele em grande parte também é formado, a sua bateria, por integrantes da Vila Estrela. Vila Estrela, que é o local que eu nasci, morei até os 14, 15 anos de idade, até o ano de 2001. Bom, o Bloco Oficina Tambolelê, ele foi criado pelo Grupo Tambolelê, que era um trio de percussão, que era um misto artístico, né, de percussão, música e circo, e de uma linguagem multiartística, o Tambolelê, que foi criado em 1995. Em 1999, os grupos artísticos de Belo Horizonte se organizaram para cada grupo, tanto de teatro, de música e outras linguagens, cada um criar um bloco para poder revitalizar o Carnaval de Belo Horizonte do ano 2000.
comecei os estudos na percussão, a minha história na percussão em 2000, na meados de 2000 e 2001, no Bloco Oficina Tambolelê, localizado em Minas Gerais, Belo Horizonte, na região noroeste, divisa de Belo Horizonte com Contagem. Em 2001 eu mudei para o Novo Progresso, que é um bairro da Regional Ressaca de Contagem, aos 15 anos de idade, por volta uns 15 anos de idade. E aí 10 anos depois então que eu fui conhecer o Tambolelê. No final do ano de 2013, alguns amigos e amigas aqui da região noroeste, Regional Ressaca de Contagem, bairro São Salvador, bairro Coqueiros, Novo Glória, Vila Pérola, resolveram ali se juntar para poder criar um bloco de rua com a pauta de descentralização do carnaval. Inspirado muito em quem veio antes, né, em toda essa história de encantamento com o carnaval periférico que antecede o ano de 2013. As pessoas do Tambolelê criaram laços entre outros blocos, outras atividades, e eu vim ajudar no Transborda e vim fazer parte do Transborda. Enquanto músico, enquanto regente. Eu vim para cá com a bagagem que eu criei, que eu absorvi e criei ali nesse processo, nesse projeto do Bloco Oficina Tambolelê. Eu acho até engraçado isso, né? Quando falam assim, o Carnaval de Belo Horizonte surgiu. Não. Na verdade, uma proposta que a gente estava dentro foi essa revitalização do ano 2000, porque desde lá do início dos anos 90 que abortaram o Carnaval de Belo Horizonte, que tinha um potencial, inclusive, muito grande, né? De crescer, mas aí chega o poder público vem e fala, não, Belo Horizonte não tem tradição de carnaval e ponto. A gente já teve aí alguns anos de cortejo, poucos, né, em relação a blocos muito mais antigos que os nossos, especialmente os que vieram antes desse boom de carnaval de Belo Horizonte. Já tinha muito bloco, né, segurando o carnaval aqui desde a fundação da cidade, né, assim, o registro é que antes da fundação de Belo Horizonte já tinha bloco na região, né. Então, assim, o que acontece em 2013 foi como assim, foi a semente germinada do que foi plantado lá no finalzinho dos anos 90, sabe? O Carnaval de BH, como a gente sabe, ele surgiu lá atrás, né, com nossos pais, nossos avós, bem no ritmo que a gente vive hoje, blocos de rua, tocando marchinhas, com jovens, com idosos, com adolescentes, crianças, todos envolvidos no mesmo movimento. E eu pelo menos particularmente, enquanto fuliã, eu vi esse movimento ser reacendido em 2017. E aí muita gente pensa que o Carnaval de BH surge ali, né, na década de 2010, mas na verdade não é um surgimento, né? É um ressurgimento, é um outro início, porque na real o Carnaval de BH nunca teve fim. Ele teve ali os seus períodos onde a festa foi enfraquecida, né, por repressão, né? Não foi porque não estava rolando, as pessoas não queriam fazer, mas o Carnaval historicamente a gente vê que ele sofre essa repressão. E tem até uma historiadora que fala que é possível que o Carnaval se enfraqueça, né, a partir dos anos aí, porque faz parte, né, dessa lógica, e porque o Carnaval ele sempre vai ser atacado, né? Ainda o poder público entende o Carnaval como eventual, quando na verdade ele é patrimônio material e imaterial da nossa sociedade. Deveria ser muito mais cuidado por ser uma manifestação cultural tão enraizada assim na cultura da população. Nessa narrativa cíclica, não linear, de início, meio e início, que o Antônio Bispo dos Santos apresenta para a gente, o Nego Bispo, traz a gente para uma reflexão importante, né? A partir do próprio potencial de transformação do carnaval. Porque o futuro não é uma linha reta, né? Caminhar para um futuro utópico não é uma linha reta. A gente vai reviver uma série de momentos, a gente vai construir ainda muitas e muitas possibilidades, e isso me leva a refletir que cada futuro, e aí futuros no plural, né,
ele é um novo início. Então, quando a gente vê novos inícios protagonizados por corpos periféricos, pela periferia, e o carnaval carrega isso, eu vejo uma conexão também com Luiz Antônio Simas, que fala das frestas nas festas, que o carnaval é, então, uma possibilidade da gente construir novos inícios, outros futuros, e é a possibilidade também da gente escrever a história de uma forma diferente.